Eu sempre fui um cara que tive uma certa dificuldade em compartilhar as minhas coisas. Eu sempre fui esse garoto, apesar da minha mãe, de meu pai ensinar dentro de casa que deveríamos compartilhar as nossas coisas, ainda que fosse com nossos irmãos ou com pessoas conhecidas. Eu sempre tive muita dificuldade e isso acarretou alguns problemas na minha vida ao longo aí da minha transição, né, da minha fase infantil ali para a minha adolescência, e até hoje eu ainda tenho uma certa dificuldade de compartilhar alguns itens. Esse individualismo vai fazer parte da conversa de hoje. Vamos falar um pouquinho acerca de individualismo e hiperfoco. Por que eu uni uma coisa na outra, sendo que não tem nada a ver? Porque eu ganho tempo gravando dois conteúdos em um só, ao invés de abordar um único tema. Vou começar falando um pouco acerca do individualismo, porque é algo que me prejudica de certa forma até hoje, apesar de eu já ter evoluído muito nessa questão. Eu estou aqui no fundo do condomínio de baixa renda onde eu moro, né? Eu sempre menciono que eu estou nesse lugar porque eu gosto de gravar aqui, apesar da bagunça que tem em alguns momentos. Geralmente na parte da manhã tá mais tranquilo. Provavelmente tem alguém nos observando neste exato momento, mas eu também estou aprendendo a lidar com essa questão de gravar em público. Tem um garoto que está sempre lá em cima nesse horário, e hoje foi a primeira vez que tivemos uma interação. Ele aparenta ter alguma questão ali, a gente deu um joinha e um bom dia, e agora vamos seguir aí ao nosso conteúdo. Agora esqueci de falar o horário, 10 horas e 17 minutos, não sei se você consegue ver daí, e hoje é dia 2 de novembro. Eu disse que eu iria vir mais cedo pra gente trocar uma ideia, mas infelizmente acabou que não rolou. Bom, individualismo, né? Como eu disse, sempre foi algo muito presente na minha vida e isso acarretou uma série de problemas. Hoje eu consigo lidar melhor com isso por conta de algumas coisas que eu fiz, algumas coisas que eu faço. No caso, o Muay Thai mudou muito a minha vida. Mas assim, eu sempre tive uma dificuldade para compartilhar no nível absurdo. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu realmente não queria compartilhar nada. Brinquedo, comida, roupa, entre várias outras coisas. Eu não queria. Eu brigava, eu chorava para não ter que compartilhar ou dividir. Mas quando eu comecei a me tornar adolescente, eu comecei a ser uma pessoa mais flexível. Mas só na fase adulta mesmo é que eu comecei a entender a importância de compartilhar ou de largar esse lado mais individualista, de tentar fazer e resolver as coisas todas sozinho, sabe? E de querer tudo pra mim ao invés de compartilhar. Quando eu entrei na competição, né, no mundo da luta, mais especificamente no Muay Thai, eu entendi ali o lado coletivo da parada, sabe? As aulas são coletivas e no coletivo você precisa compartilhar, emprestar o seu equipamento. Não necessariamente precisa, mas você começa a criar um certo vínculo com as pessoas que estão ali, que de certa forma te faz querer compartilhar, porque é o teu parceiro de treino, às vezes ele tá sem luva ali, tá machucando a mão, você tem luva. Por mais que dá um certo incômodo a gente ter que emprestar algo que é um pouco mais íntimo, mais pessoal, ainda assim você acaba entendendo que é de suma importância emprestar. E isso foi melhorando assim a minha questão de individualismo, sabe? Eu comecei a entender um pouco melhor e comecei a compartilhar. E aí outra coisa que me ajudou bastante foi um relacionamento, né? Foi muito difícil para mim ter que ceder o meu espaço, ter que compartilhar algumas coisas. Ainda hoje eu tenho uma certa dificuldade, mas comparado a antes eu evolui muito. O relacionamento, ele te ensina essas questões... Foi mal. O relacionamento, ele te ensina essas questões de compartilhar, de ter uma troca, de abrir mão de algumas coisas por algo maior, sabe? Para que funcione ali o seu tempo com a outra pessoa. Então abrir mão significa também abrir mão de tempo, coisas, abrir mão de coisas que você gosta, objetos, trocar, compartilhar, várias outras paradas. Eu tinha um nível assim de querer resolver as coisas sozinho, sabe? De não precisa, eu mesmo faço. Mas de certa forma isso soava até como um pouco de egoísmo, né? Já ia para outro lado, não era só ser individualista. Era um egoísmo de não querer compartilhar, de não querer ajuda, de querer se virar sozinho, entre outras questões.
eu tinha esse nível. Eu lembro que quando eu tava comendo alguma coisa, ou eu comprava algo pra mim, e alguém pedia um pedaço, até pessoas próximas, tá? Minha namorada, por exemplo, eu não queria compartilhar o que eu estava comendo. Faltava o último pedaço, ou 2 mordidas para acabar. A pessoa pedia, eu comprava um para dar para ela, só para não ter que compartilhar o meu, para não ter que dar um pedaço do meu, sabe? Era esse nível, assim, era um nível absurdo de querer algo que era meu só para mim mesmo e não compartilhar. E aí a luta, ela me ensinou a compartilhar as coisas. O relacionamento, ele me ensinou a compartilhar e lidar melhor com essas questões de dividir, de ter que abrir mão de algo. Por um lado é bom, por outro sempre foi algo que me deixou muito desconfortável. Hoje eu entendo um pouquinho melhor, hoje eu consigo, como eu disse para vocês, ser um pouco mais flexível. Mas ainda é algo que eu estou trabalhando, né? Olha só, eu tenho 31 anos e ainda estou trabalhando a questão de tentar ser menos individualista. Projetos. Cara, eu amo fazer coisas, como eu disse pra você, eu tô sempre tentando fazer alguma coisa nova. Geralmente eu acabo as abandonando em algum momento da minha vida. Porém, sempre que é algo coletivo, eu fico muito incomodado porque cada um pensa de um jeito, cada um tem sua maneira de fazer. E alguns projetos que eu me envolvo ou que eu criei, eu tive a ideia, que outras pessoas têm que mexer ou eu tenho que compartilhar com outras pessoas, eu ainda tenho dificuldade de ceder, cara. Nossa, mas como isso me incomoda. Porque cada um quer fazer de um jeito, cada um tem uma ideia. Hoje eu consigo fazer parte de alguns projetos, mas ainda assim é algo que me incomoda demais. Eu quero fazer de um jeito, a pessoa quer fazer de outro. Às vezes nós ainda temos a mesma ideia ou ideia parecida, porém quando vai executar, a pessoa faz de um jeito que não me agrada e eu penso, mano, melhor eu fazer sozinho mesmo, porque eu faço da minha maneira, eu vou desenvolvendo ali como eu gosto, sabe? Vídeos aqui no YouTube, às vezes eu faço alguns onde eu preciso editar um pouquinho, né? Eu não sou a melhor pessoa em editar, mas eu gosto de querer aprender sobre. E eu lembro que eu estava tentando gravar conteúdo com uma outra pessoa e a pessoa queria gravar de um jeito, aí eu queria de outro, a pessoa queria editar de um jeito, eu queria de outro. Aí a gente tentou entrar em um meio termo. Aí eu pensei, cara, tô fritando a cabeça por conta disso, sendo que era só eu fazer sozinho. Sabe, é só eu fazer sozinho, eu gravo do meu jeito, do meu formato, com a câmera na vertical ou na horizontal, edito ou não edito, mas é eu fazendo no meu tempo, sem pressão, sem pessoas enchendo o saco, querendo dar o toque especial dela. E aí eu evito esses conflitos, sabe, eu gosto de evitar. Caramba, o vídeo vai ficar longo. Vou falar agora um pouquinho acerca do hiperfoco. O quão difícil é. Vou falar aqui os pontos positivos e os pontos negativos, né? Eu vou começar pelos negativos. Sim, um dos grandes problemas de ter o hiperfoco, principalmente eu, sendo lutador, é que quando você quando você entra, você meio que nem percebe quando você está ali 100% focado naquilo, você não se dá conta. Quando você entra nesse estado de hiperfoco, você esquece tudo ao seu redor, você começa a focar 100% naquilo que você está fazendo, naquela tarefa que você está executando. No meu caso, quando eu me dedico para a competição, eu só consigo pensar nisso, eu não consigo pensar em outra coisa, eu só fico focado no treino e na luta, e treino e luta. Isso acaba acarretando uma série de problemas externos com relação a, por exemplo, o meu trabalho. Eu não consigo mais pensar em trabalhar, as minhas aulas começam a ficar mais ou menos, né? Não fica tão legal porque eu tô sempre focado mais na parte da luta em si, né? Do que... Eu tô falando muito né, de novo, né? Mais focado na parte da luta em si do que dos outros, das aulas e elaborar um treino legal pra galera, apesar de eu já ter muita experiência. Eu deixo de fazer várias coisas de casa, várias outras tarefas, inclusive isso aqui, essa troca de ideia que a gente tá tendo, quando eu começar a me preparar, acredito que semana que vem, essa semana aqui eu já fiz alguns treinos, mas semana que vem, provavelmente a gente não vai ter essa troca de ideia. Só que como esse vídeo ele está sendo gravado no passado para ser entregue no futuro, talvez quando esse vídeo for ao ar eu já esteja em um momento melhor, assim, mais confortável, já com a preparação quase toda concluída. E aí dê pra gente conversar. Mas o hiperfoco, ele acarreta uma série de problemas porque a gente foca única e exclusivamente em um único objetivo, aquilo que a gente está fazendo no momento, seja uma tarefa, seja um desenho, seja editar um vídeo. Eu já perdi várias aulas ou me atrasei em trabalhos importantes por conta de estar editando vídeo, por exemplo.
ou editando uma thumbnail. Eu quero fazer uma thumbnail enquanto não sair do jeito que eu tenho aqui na minha mente. Eu não sossego. E isso é um problema, cara. Como assim eu não consigo parar enquanto eu não deixar legal, enquanto eu não terminar? Sabe, eu deixo tudo de lado pra concluir uma thumbnail que nem é tão importante pra mim. E no final acaba nem ficando tão da hora, sabe? E isso é um problema do hiperfoco. Na parte da luta, eu tinha muito problema no início, hoje eu já consigo lidar também, justamente por conta da própria luta em si. Eu não posso entrar em estado de hiperfoco e botar na cabeça, por exemplo, eu tenho que ganhar de qualquer maneira. E focar só nisso, porque eu começo a não enxergar o que tá rolando na luta. Eu só fico pensando em quanto eu quero ganhar, enquanto isso o cara tá chutando meus braços, tá pontuando, acertando o soco na minha cara. E a real é que eu tenho que me concentrar, mas não deixar esse nível de hiperfoco tomar conta, tá ligado, das ações. E é uma coisa que a própria luta em si, apesar de ser algo que... apesar de ser um lugar onde às vezes eu entro nesse estado, é o mesmo lugar onde me tira desse estado, porque eu tenho que ter a consciência de que, tá legal, eu não posso me empolgar aqui e focar 100% em ganhar, eu não posso focar 100% em só chutar, eu tenho que prestar atenção em tudo que rola em volta, sabe? E no mundo real, o hiperfoco também ele me atrapalha com algumas questões. Sempre que eu decido fazer algo, eu quero concluir, mas tipo assim, lembra que eu já falei aqui que eu abandono vários projetos? Então, mas tipo assim, eu quero concluir, só que eu dou raça mesmo, mano, até finalizar aquilo em projetos que nem são tão importantes. Se eu quisesse, por exemplo, dar continuidade em vários projetos grandes que eu comecei, que eu tive dificuldade, eu não conseguiria. Mas quando eu entro nesse estado, que é um estado que, vou entrar em hiperfoco agora. Não é assim que funciona. É meio que aleatório, eu decido fazer, eu começo e fico maluco. Quando eu entro nesse estado, aí, meu irmão, eu fico doido, deixo tudo de lado e quero focar única e exclusivamente naquilo. E às vezes acaba sendo também mais um projeto que eu, não dei continuidade. Só que geralmente não é nem só em projetos, isso é um estado da minha consciência que eu entro meio que de forma involuntária em alguns momentos, em algumas situações da minha vida. E é muito louco. As coisas que me salvam desse tipo de ação aí, desse tipo de pensamento, esse estado, é a luta. Então a luta ela me ajuda, ao mesmo tempo que às vezes ela me coloca nesse estado de hiperfoco, ela me ajuda a sair e ter consciência do quão prejudicial isso é. Que porra é essa? É tipo um cacto. Não sei se vai dar pra ver daí não, mas é tipo um cacto. Enfim, uma coisa que tem muito aqui, ó, são essas plantinhas aí, tipo dente de leão, que quando os caras colocou a grama aqui, eles jogaram diversas sementes. Então sempre que, mesmo eles cortando tudo, às vezes sempre cresce essas florzinhas aí. E acerca do início do vídeo também, do individualismo, outra coisa que me salva é a luta. A luta ela melhorou a minha vida nesses dois quesitos, né? Nessas duas questões. Sobre o individualismo que eu tenho, que chegava, né, a ser mais um nível de egoísmo em algumas situações, e o hiperfoco, que apesar de também eu entrar na luta em alguns momentos meio com essa questão, a luta me ajuda, porque ela me dá consciência do que pode acontecer se eu permanecer por muito tempo nesse estado. No mais é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria ter feito esse vídeo em apenas 10 minutos, mas eu sempre acabo indo para longe, muito longe com essas conversas. Vou fazer um próximo vídeo aqui a respeito do que eu realmente acredito como um todo, né? O vídeo vai ser sobre religião e potencial humano. Muito obrigado pela sua presença até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um comentário e deixar um like. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e recomenda para mais pessoas. No mais é isso e até mais!